Brasiliense, que é o primeiro jornal, salvo engano, é o primeiro jornal do Brasil, né? Isso. Fundado em 1808. 1808. Parabéns, né, por atravessar tanto tempo e continuar em alta aí como Correio Brasiliense. Em primeiro lugar, não é só como coach ou escritor, mas como investidor, piloto de corrida, empresário em mais de 20 empresas, alguém que também já foi atendente de call center, aluno de escola pública, alguém que já morou em periferia e hoje pode estar aqui servindo a nação. Eu vejo que o Brasil não foi condenado. O Brasil não foi condenado a ter Lula nem Bolsonaro como presidentes, né? Já tivemos, cada um no seu devido tempo, conhecemos cada um deles, sabemos das suas limitações, dos seus níveis cognitivos, do nível de aprendizado, do nível de entrega pessoal de cada um deles. Mas existe um ar no país que aparenta que nós temos uma sentença condenatória transitada e julgada, que a gente é obrigado a escolher um dos dois. Então, já começa a minha participação no Correio Brasiliense falando o seguinte: se o Brasil estivesse crescendo, jamais eu largaria minha vida, meu lifestyle, né, meus negócios para ingressar numa carreira política. Então, eu estou aqui realmente por extrema necessidade do país. Eu lembro que na quebrada, né, na periferia da onde eu vim, as pessoas falavam assim: não está gostando, não? Você não gosta, não, meu irmão? Vai lá você e faz. Então, eu estou aqui. Não vai ser por falta de opção. O Brasil tem jeito. E eu vou mostrar para vocês, né, com humildade, com trabalho, com energia, que a gente pode levar o Brasil para o próximo nível. Pablo, em 2018, Bolsonaro se elegeu dizendo que ser a nova política, que enterraria a velha política, e na onda dele várias pessoas acabaram sendo eleitos para a Câmara e para o Senado, e a gente vê, quase 4 anos depois, que muitas dessas pessoas não engataram como políticos de verdade. A velha política voltou a dominar o cenário, são os caciques políticos que continuam dando as cartas, inclusive a gente vê o próprio presidente da República se filiando ao partido de Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão. O que lhe garante que você, se apresentando como novo, vai conquistar o voto do eleitor brasileiro? Tem duas versões do novo, né? Eu sou o caçula aí dos presidenciáveis. A Constituição Federal garante que quem tem 35 anos é nato, né, brasileiro nato, pode concorrer à eleição, à vaga de presidente da República. Então, eu tenho um novo de mudança de mentalidade, um novo de idade, mas eu não vim com essa promessa. Você começou a pergunta como se eu fosse o novo da política. Eu sei que existe um esforço muito grande de colocar nas costas do pré-candidato ou um candidato à presidência ou até um eventual presidente de querer promover uma política nova. Isso não é verdade. O problema da eleição é que a gente quer criar um discurso proselitista, um discurso com prolixidade para ver se enrola as pessoas. Não tem como alguém sozinho entrar e resolver um problema que a gente tem mais de 100 anos de política que está arraigado numa estrutura. A gente não tem essa promessa, tá? A promessa é o seguinte: a promessa é ser disruptivo, não enforcar a velha política, não ser contra o sistema. Porque você observa o seguinte: quando você é contra algo, você é anti alguma coisa, você para de edificar o que precisa ser edificado. É igual o hater na internet. Quando ele não constrói nada, ele tem tempo hábil, tempo suficiente para ficar atacando as pessoas. Então, você vê várias pessoas com essa promessa ela é vazia. Ah, vamos atacar a velha política. Como que você vai atacar o sistema de 100 anos? Você tem que aprender a construir. Se Bolsonaro fez essa promessa, você viu que ele não cumpriu. Eu vou te dar um exemplo. Pergunta para qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro, ele não concluiu uma única obra que ele começou. Ele não tem uma única obra dele no governo dele. Alguém vai falar, mas ele está terminando a governo da Dilma. Não, a gente tem 20 mil obras paradas. Então, assim, ao invés de você ficar querendo combater um sistema, por que não termina 20 mil obras? Por que não acelera 100 mil projetos, né, que pode ir para a fase de execução? Isso eu estou falando só de infraestrutura. Então, assim, isso é uma balela. Tem um negócio na cabeça do ser humano chamado balelômetro. Todo mundo, quando ouve algo, eu mesmo não me comprometo, nem que você falasse para mim, vai crescer 2 pontos na pesquisa. Não interessa, não vou comprometer com algo que não existe. Então, a nossa intenção não é peitar a política, mas é mostrar que tem como a gente, sangue novo, construir coisas novas. E eu tenho certeza que, às vezes, o desânimo que políticos antigos carregam,
você, né, nessa reciclagem, essas pessoas podem se levantar e começar a pensar diferente. Então, não se muda a regra do jogo para quem está chegando. O atual governo tentou 2 anos fazer um governo dele mesmo. E aí tem uma maldição na nossa legislação eleitoral chamada reeleição. Essa é uma maldição que o Fernando Henrique conseguiu implementar no sistema eleitoral brasileiro. E essa maldição garante o seguinte, que qualquer cargo de executivo no país só consegue governar por 1 ano. O resto é renegociando a próxima candidatura. E aí a gente continua empurrando o Brasil com a barriga, e a gente não tem um projeto de país. E aí vem esse tanto de conversa mole que a gente já cansou. É por isso que eu cansei como cidadão e estou aqui para ajudar a avançar nesse assunto. Eu faço um desafio aqui nacional. Nenhum parlamentar, nenhum ministro do STF, ninguém conhece a Constituição Federal de fato. Você pega alguém que vai estudar para concurso público, ele passa mal, porque é tanta coisa, é tanto dispositivo, e a gente não tem um STF querendo governar, a gente tem uma Constituição inflacionada. E aí a gente precisa discutir isso, não, talvez não para os próximos 4 anos, mas a gente não pode virar essa década sem ter uma nova Constituinte. Então, são coisas que, para acontecer todas essas coisas, a gente precisa de uma única reforma, a eleitoral. Pergunta para os deputados e senadores se eles querem fazer reforma eleitoral. Não querem. Por que não querem? Porque é todo mundo amarrado a um sistema de freio contrapeso. E aí, eu não só sou contra, mas eu já vou começar o discurso a partir de agora e me empenho a ofertar a reeleição para esse sistema funcionar. Se não tiver um presidente de coragem de fazer isso, a gente não consegue fazer reforma eleitoral. Pablo, boa noite. O PROS deve ter uma fatia generosa do fundo eleitoral. As projeções indicam em torno de 89 milhões para o partido. Quanto que pretende ser utilizado na campanha presidencial? E qual a sua opinião sobre o fundo eleitoral? Como você vê esse instrumento hoje na nossa política? Tá. Em primeiro lugar, eu peço para a minha equipe aí anotar uma tarefa para a gente ir no cartório registrar isso, que eu acho que fica mais bonito. Eu não vou usar nenhum real do fundo eleitoral. Nenhum real não, nenhum centavo. Só que, estudando o fundo eleitoral, eu que sou jurista por formação, eu posso falar para você, o fundo eleitoral, na mini-reforma eleitoral, né, antigamente, você tinha uma empreiteira que doou pessoalmente 400 milhões de reais para um presidente que está concorrendo agora, que não veio na sabatina hoje, que é o Luiz. Recebeu 400 milhões de reais comprovado, via judiciário e tudo. Isso não é uma conversa fiada, né? Então, peraí, não vamos mais colocar empresas para doarem para as campanhas eleitorais. Vamos fazer um avanço aqui? Vamos. Vamos fazer doação para o CPF. Ninguém está envolvido com isso, ninguém quer ajudar, né? O brasileiro está enojado de política. Então, peraí, a gente precisa pegar dinheiro público e colocar nas campanhas, né? Até os parabéns eu quero dar para o Novo. O Novo é um partido que não usa o fundo eleitoral. Então, meus parabéns por vocês tomarem essa atitude. Agora, vocês têm que entender que o fundo eleitoral ele volta para a economia. Se não houver desvios, se não houver pessoas que, de fato, comem esse dinheiro como gafanhoto, mas se for usado dentro do processo eleitoral, dentro da regra da legislação, isso é para pagar a gráfica, isso é para pagar pessoas que seguram bandeira, marmita, santim, é para pagar gasolina, é para pagar transporte. De todo jeito, o dinheiro ele é injetado de novo na economia. Então, não tem nada de mula de 7 cabeças, tem nada, isso aqui é um monstro, é um dinheiro público voltado para o público. Agora, o que a gente tem que ter atenção é o que fazem com esse dinheiro. Que já aí não é um problema do dinheiro, é um problema de prestação de contas junto ao TSE. Mas eu, Pablo Marçal, não vou tocar nesse dinheiro. Eu acabei de chegar no partido dia 30 de março. Alguém falou, não, faz o partido devolver. Eu acabei de chegar, estou conquistando as pessoas. Então, os deputados federais vão usar, os senadores vão usar. Quando eu cheguei, o PROS tinha 3 senadores e 11 deputados federais. Candidato, como é que o senhor avalia o Sistema Único de Saúde? O senhor privatizaria também o SUS? Olha, tendo 140 milhões de pessoas que usam o SUS, você perguntar para uma senhora agora, lá do Pernambuco, tem 8 anos que ela está querendo uma cirurgia, e um vereador da cidade passa pessoas com uma cartinha de recomendação por causa de época eleitoral. A gente não tem um sistema, a gente é roubado. Pelo menos 50% do dinheiro da saúde é desviado. Aí eu te pergunto, a população está satisfeita com isso? Mas o SUS foi fundamental durante a pandemia. Não fosse o SUS... Não, ninguém está falando mal do SUS, nós estamos falando mal da gestão do SUS. Sim, mas o que eu te perguntei é se o senhor privatizaria o SUS. Então, eu estou acabando de fazer perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas para quem é dono do SUS.
Que é o Estado brasileiro. Não é o Estado, é o povo. O Estado é quem representa o povo. Tem 70 mil políticos na nação que são... Eu vou falar a palavra certa para eles entenderem. Eles acham que são patrões. Eles são escravos do povo. Só que o povo é escravo deles, aí está em guerra. Ninguém decide quem manda. A Constituição Federal garante que todo o poder emana do povo. É mentira. O povo não tem poder nem substantivo nem de verbo. Eles não podem falar eu posso e nem eu tenho poder. Eles não exercem isso. Então, está aqui alguém que tem um coração apaixonado por essa nação e nós vamos provocar e discutir nação. Não é hora de falar para a pesquisa eleitoral quem você vai votar. É hora de descobrir quem que gosta de fato, quem ama essa nação, quem que ama esse povo. Esse é o momento da gente entender o que está acontecendo. Não, vamos votar no fulano. Que voto? Voto é no dia 2 de outubro. Então, eu faço uma pergunta para você. Você quer fazer para mim? Vamos privatizar? Não, vamos fazer o seguinte. Pergunta para alguém que está há 8 anos esperando a cirurgia. E ela vê pessoas passando. A gente precisa... Antes de discutir isso, a gente precisa fazer o SUS dar certo. O povo americano, o povo brasileiro tem que saber disso. O povo americano não tem SUS. Lá ninguém tem nada de graça, todo mundo paga. Esse é um direito que vocês conquistaram, como povo, nós como povo conquistamos, mas a gente tem que tirar esses canalhas que usam o sistema e roubam o sistema e quebram o sistema. Então, vou te falar uma solução. Ao invés de falar, vamos privatizar. A primeira solução para o SUS é criar um sistema, criar uma identificação digital para todos os 140 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Se lá aparecer assim, ó, você daqui a um ano vai ser operado, daqui a um ano você vai ser operado. Sabe que só um pouquinho. Esse sistema existe, né? Ele só não é, às vezes que não tem quem cumpre para ser não, utilizado. não tem operador e ninguém tem vontade política para isso acontecer. Só para você ter uma noção. A gente tem uma taxa de ociosidade que isso governo nenhum sabe medir. A gente tem uma taxa de ociosidade nos hospitais privados. Você que está me assistindo, você gostaria de tratar nos mesmos lugares que o Bolsonaro e o Lula? Eles são funcionários públicos, eles vivem de política há mais de 30 anos, e um, quando precisa, vai para o Albert Einstein. O outro, quando precisa, vai para o Sírio-Libanês. Tem como você, que é do povo, ir para lá. Sabe que jeito? Com voucher. Se a gente pegar a taxa de ocupação dos hospitais privados e a gente pega a fila infinita do SUS, que a gente acha que não dá conta de tratar, e começa a direcionar, isso já foi testado no governo de São Paulo, e a gente começa a testar e levar pessoas, por exemplo, a gente pode pegar a madrugada dos hospitais, dos melhores hospitais do país. Você sabia que sai mais barato para o governo federal pagar o voucher do que bancar esse Sistema Único de Saúde? Posso falar para vocês o seguinte, que se levante alguém mais apaixonado que eu por esse país, que eu faço um compromisso público. Eu vou votar nesse presidente. Que seja homem, que seja mulher. Se alguém for mais apaixonado por essa nação do que o que está falando agora com você, eu posso estar concorrendo e posso estar em qualquer posição na pesquisa. Eu voto nessa pessoa. Deus abençoe o Brasil. Marçal, pré-candidato do PROS à presidência da República, muito obrigado pela sua presença aqui na Sabatina do Correio Brasiliense. Espero que você possa participar da próxima. A gente vai fazer um breve intervalo. Nós temos depois, na retomada aqui, a candidata do PMDB, do MDB, Simone Tebet. Então,